mês de julho é conhecido também como Julho Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Nos primeiros meses de 2025, nós tivemos um aumento de casos de hepatite A em algumas cidades do Brasil. E para falar um pouco sobre a importância, né, da hepatite A, nós viemos a Fiocruz para entrevistar a doutora Jaqueline Mendes de Oliveira, que é pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia e que é uma especialista em hepatites virais. Particularmente, ela tem muitos anos dedicado ao estudo das hepatites virais entéricas, A e E. Eu quero inicialmente agradecer a doutora Jaqueline, né, pela disponibilidade do seu tempo e já pedir para ela esclarecer um pouquinho, né, o que é hepatite e os vírus que causam as hepatites. Eu agradeço muito o convite, a confiança e espero que seja um bate-papo tranquilo. Fiquem à vontade para perguntar e se algum momento quiserem me interromper quando eu estiver falando para esclarecer alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu acho que a gente vai focar mais nas hepatites de transmissão entérica, né? Particularmente na hepatite A, que é a hepatite que a gente vem observando um aumento da incidência, mas é importante dizer que as hepatites virais, elas são transmitidas por 5 vírus, cada um pertencendo a uma família viral diferente. O que eles têm em comum é a doença que eles causam. Então, uma hepatite aguda viral, ela não é muito diferente de uma da outra. Na fase aguda, elas são indistinguíveis. Para saber qual é a hepatite, é preciso fazer o diagnóstico etiológico, que é um diagnóstico realizado em laboratório, sorologicamente ou por meio de testes de DNA, né, e RNA. Bom, vamos direto para a hepatite A ou tem mais alguma questão? Não, podemos falar então da hepatite A. Então, a hepatite A, assim como a hepatite E, que é uma hepatite E menos conhecida no Brasil, né? Mas são os dois vírus de hepatite que são de transmissão primariamente pela via fecal-oral. Né? São hepatites, então, que vão ter uma importância em termos epidemiológicos na transmissão via água e alimentos contaminados, que possam estar potencialmente contaminados. A hepatite E, ela é menos comum no Brasil, ela também é transmitida pela carne, principalmente carne suína, se consumida crua ou mal cozida. Não é muito comum um caso de hepatite E no Brasil, porque quando tem, a maioria dos casos são assintomáticos, e são casos que dependem muito da região geográfica do Brasil, onde esse hábito de comer, né? Churrasco o Brasil inteiro come, mas aquela carne mal passada, né? Principalmente a carne suína, porque o porco doméstico ele é o principal reservatório animal do vírus da hepatite E. Mas não é o que está nos preocupando no momento. O que vem preocupando no momento é observar esse aumento, que já tem um aumento que está sendo sustentado, a gente vem observando isso, na verdade, desde 2018, que a gente vem observando um aumento que está se sustentando na incidência de hepatite A, principalmente, como a Rita já mencionou, em algumas capitais ou grandes centros urbanos das regiões Sudeste e região Sul do Brasil. E a que se atribui, é isso que vocês querem saber, né? A que se atribui esse aumento de casos? Antes da gente falar nisso, é importante a gente lembrar de uma coisa. A vacina contra a hepatite A, ela foi introduzida, de certa forma, recentemente no Brasil. Essa vacina, ela foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações, ao PNI, com distribuição pelo SUS, a partir do segundo semestre de 2014. Foi muito importante aquele momento em que a vacina foi introduzida no PNI. Estudos vinham mostrando que era o momento de introduzir essa vacina. E o público-alvo dessa vacina são crianças de 15 meses até 5 anos incompletos, né? Ou seja, 4 anos
11 meses e 29 dias. A vacina contribuiu para a queda da incidência da hepatite A? Com certeza. Mas isso foi observado particularmente na região norte, na região nordeste e até na região centro-oeste. Houve uma queda da incidência como resultado da vacinação, porque principalmente a região norte era a região de maior prevalência da hepatite A no Brasil. Então é claro que o efeito se fez sentir maior na região onde ela era mais prevalente. Ainda é mais prevalente se a gente for pensar em termos de número de pessoas ou proporção de pessoas que já entraram em contato com o vírus e têm anticorpo natural para o vírus. E agora passa a ter anticorpo vacinal para o vírus. Mas por que a gente não sentiu este efeito nas regiões sul e sudeste? As regiões sul e sudeste também não foram beneficiadas com a vacina? Foram. Então o que está acontecendo? Aí a gente pode chamar de um efeito paradoxal, de uma certa forma. O que acontece? Acontece que principalmente nas regiões sul e sudeste é que a gente tem um efeito mais óbvio ou um efeito mais efetivo das melhorias socioeconômicas na população no Brasil de um modo geral. As melhorias socioeconômicas trouxeram consigo melhorias do quê? De saneamento, da qualidade da água que é servida para a população. Então é claro que essa é uma medida, essas políticas de saúde pública são importantíssimas para a queda da incidência, não só da hepatite A, como de outras viroses de transmissão gastroentérica, correto? Mas então o que acontece principalmente, não que as outras regiões não tenham tido benefícios, tiveram, mas nós sabemos que em termos de saneamento básico, as regiões sul e sudeste têm uma cobertura superior de saneamento básico em relação às regiões norte e nordeste. Então, voltando para essas cidades que a gente tem observado, se vocês buscarem no Tabnet, os dados do Sinam, vocês vão saber que houve e chama a atenção o aumento de casos mais pronunciado em algumas capitais mesmo. Por exemplo, em São Paulo, que já teve inclusive vários surtos noticiados na mídia. Rio de Janeiro, não tem muito tempo, 2018, nós tivemos um grande surto no Rio de Janeiro, no bairro do Vidigal, por exemplo, pensando em surtos maiores. Há relatos de surto importante, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba. Então, o que está acontecendo nesses lugares? O que está acontecendo é que é o que eu costumo chamar de um gap epidemiológico, um gap imunológico, na verdade. Por quê? Pessoas nascidas, a famosa geração Z, nascidas após 2005, são pessoas que já tiveram o benefício de uma melhoria das condições de saneamento e socioeconômicas e condições de higiene de um modo geral, e que, portanto, como resultado desses benefícios, não entraram, ou grande parte dessa população, dessa faixa etária, não foi exposto ao vírus na infância, portanto, cresceu suscetível a esse vírus, porém nasceram antes de 2014, antes do ano em que a vacina foi introduzida no PNI. Não se beneficiaram, então, da imunização. Então, são pessoas que são suscetíveis e representam o que? A gente tem que ter um olhar para essa faixa etária. É uma faixa etária mais ou menos de jovens adultos, né? Que a gente está vendo o maior número de casos, né? Em torno de 19 a 40 anos, não é isso? Exatamente. São jovens adultos com predomínio do sexo masculino. Sim. Essa é uma questão... Eu não sou epidemiologista, tá? Eu sou virologista. Então vamos falar, mas é claro que a gente entende um pouco de epidemiologia ao longo da nossa trajetória. Epidemiologicamente falando, por que o predomínio no sexo masculino? Vamos voltar para a boa e velha epidemiologia? Antes de procurar o excêntrico, vamos para o óbvio.
Nós estamos falando de um vírus que ele é de transmissão pela via fecal oral. Estamos falando de um vírus que é de transmissão pela falta de higiene ou falta de higienização dos alimentos que são consumidos crus, ou ingestão de uma água que eu não sei se é potável, sem nenhum preconceito, mas digamos que os meninos têm atividades, eu estou falando isso porque a gente já atuou em surtos, em comunidades, e a gente vê esse risco maior. Os meninos jogando futebol na quadra, os meninos, deu aquele intervalo do futebol, tá bebendo água lá da bica da torneira. Não que as meninas não vão fazer isso, mas em termos assim até de ocupação e de hábitos e tudo, os meninos são mais expostos naturalmente no ambiente. Além disso, tem um fator importante que não pode deixar de ser falado. E é um grupo específico que vem chamando atenção no mundo inteiro para um aumento de casos considerável e uma frequência maior, uma ocorrência maior de surtos de hepatite A neste grupo específico, que é o grupo de homens que fazem sexo com homens. Isso não é de agora. Os primeiros surtos desses que tomamos conhecimento são de 2016. Olimpíadas. Não teve Olimpíadas. Sim. E na Europa, um dos primeiros surtos que eu tomei conhecimento que começou na Europa foi em Amsterdã, foi num grande festival que eu não me lembro o nome do festival, mas é um festival assim análogo a uma parada gay, em que tinham pessoas do mundo inteiro ali. Então, depois daquele grande evento, que é um evento mesmo de um número expressivo de pessoas, algumas semanas depois começou a surgir as notícias de um surto na Espanha, um surto na Alemanha, um surto na Grã-Bretanha, e acabou sim chegando ao Brasil. O próprio surto aqui no Rio de Janeiro, do Vidigal, houve essa especulação ou esse questionamento se poderia ter tido essa causa primária. Eu acho complicado de afirmar que sim, porque na época desse surto eu não atuei em casos clínicos, eu atuo aqui no laboratório, mas na parte de detecção de vírus na água, né? Principalmente na época eu trabalhava com água para consumo. Então, na época, nós recebemos no laboratório amostras de água desse bairro, né? De diferentes pontos do bairro, e a maioria das amostras contaminadas, com exceção das amostras de água tratada. Né? As coletas feitas no cavalete, né? Naquela torneira externa, que vinham diretamente da SEDAI, né? Do tratamento, não estavam contaminadas. Acontece que a população fazia uso de muitas fontes alternativas de água, então é muito poço, né? Inclusive na época desse surto, até em água engarrafada a gente detectou o vírus da hepatite A. É um assunto um pouco complicado, mas assim, resumindo, eu não sou da vigilância sanitária, então o que eu posso dizer, eu recebi a água coletada, o que eu posso dizer? Qual a hipótese para esse vírus da hepatite A estar lá contaminando uma água engarrafada, comercializada? Tem duas hipóteses que de um modo geral eu estou falando, não estou falando apenas do Vidigal, de um modo geral. Ou essa água fraudada, isso que eu ia falar. que vocês já devem ter ouvido falar dessa prática de fraudar, você entende? O que é a água fraudada? É a água que, na verdade, ela retira o lacre do garrafão, né? E preenche com uma água qualquer, que não é de uma fonte mineral. Ou essa água também pode ter vindo de uma fonte mineral contaminada, clandestina. Então, eu não estou dizendo que é uma coisa nem outra, eu estou dizendo que são duas possibilidades, certo? Então, isso acontece quando você tem um surto de uma proporção maior. Vidigal foi um surto de grande proporção, porque se ele teve centenas de casos clínicos, você pode fazer uma matemática de
tem um número mágico que eu gosto de dizer, 7 vezes mais de casos, né, de pessoas que entraram em contato com o vírus e estavam fazendo uma infecção assintomática ou ainda estava no período de incubação. Jaqueline, eu queria te perguntar uma coisa. Então, para quem está vendo a gente agora, você trouxe que demora para aparecer o sinal clínico. Então, não é uma doença que você vai apresentar hepatite logo depois da entrada do vírus, logo depois da ingestão da água contaminada. Demora um pouquinho, né? Demora. E aí, como é que você faz essa localização da origem? Só para quem está vendo a gente. Olha, para quem trabalha... Deve ser difícil, né? É difícil. Para quem trabalha como eu, né? Que eu trabalho, digamos assim, é um trabalho investigativo de confirmação daquela hipótese de que o surto foi transmitido pela água. Né? Quando a água chega até o laboratório, já passou. Então a importância da pergunta da professora Tatiana. Gostei muito dessa pergunta, porque isso é um fator que dificulta a confirmação de um surto quando a suspeita é de contaminação pela água. Dificulta porque, por 2 razões. Uma é o período. Quando começa a ter os sintomas, o vírus já passou. E a contaminação, a exposição com o vírus foi há 3, 4 semanas atrás. Quando chega essa água, então já passou, ainda mais quando estamos falando de água, a água é dinâmica. Quando, por exemplo, o surto foi, vamos dizer, num estabelecimento comercial, numa academia, num restaurante num restaurante, num shopping, numa escola, numa creche, o que acontece? Quando aparecem os primeiros casos, e eu não estou nem criticando, qual que é a primeira medida que vai ser tomada? E a gente isso é uma medida que a gente mesmo aconselha, né? Lavar a caixa d'água. A primeira medida é lavar a caixa d'água. Por quê? Porque na caixa d'água a probabilidade, a concentração do vírus vai ser maior. Tem muitos casos em que a gente não detecta na água, porque embora seja uma água tratada, em comunidades, em comunidades mais precárias, pode acontecer de que você não pode garantir que a água tratada tá limpa. Pode ter problema de vazamento de cano, ligação clandestina muito próxima de um cano de esgoto. Enfim, são 1000 fatores, né, que aquela água pode estar contaminada. Então, o que acontece? A gente às vezes tende a detectar com mais frequência vírus na caixa d'água, que dá aquela concentrada, dá aquela baixada, entende? Na verdade, dá aquela baixada em outras coisas que vieram junto, material mais pesado, e a água que eu coleto por cima já me ajuda quando chega para mim, porque ela chega com menos inibidores, com menos fatores que podem atrapalhar a minha detecção. Né? Mas o que acontece? Muitas vezes, gente, com muita frequência, epidemiologicamente, o surto, a toda a evidência de que foi pela água, chega no nosso laboratório para fazer detecção, eu não consigo detectar, porque a minha ferramenta é ruim. Não vou dizer que a minha ferramenta é ruim nunca, né? Mas assim, não é a melhor do mundo, porque detectar vírus em água é um processo complicado. Você tem uma etapa de concentração anterior à extração dos ácidos nucleicos. Eu já chego perdendo o jogo. Eu já entro em jogo perdendo. Porque imagina um vírus diluído numa água limpa, principalmente. Agora, se chega para mim mais limpinha, que já baixou, aumenta um pouco a minha chance dos inibidores que competem ali, né? Pode me atrapalhar na detecção. Porém, quando eles vão detectar, já limpou a caixa d'água. E já limpou muito bem limpa. Inclusive, qual que é a orientação para limpeza de caixa d'água? É clorar. É lavar com cloro ativo, se possível. Né? O hipoclorito concentrado na água sanitária, mas se for água sanitária vai jogar uma quantidade maior. Então é claro que essa água que vai chegar para mim vai dar negativa. Esse é um problema, por isso que foi importante a pergunta da professora Tatiana. Outra coisa importante nesse período de incubação, Tatiana, é o seguinte: o vírus da hepatite A, embora ele seja de transmissão fecal oral, ele pode ser transmitido por transfusão de sangue?
assim. Se Só tiver na período de viremia. É raro? É. Claro que é raro. Mas acontece? Acontece. E não acontece de ouvir falar, acontece já aconteceu da gente investigar aqui mesmo. Né? Por quê? Porque o doador, ele vai com a melhor das boas intenções doar o sangue, ele não está sentindo nada, ele está muito bem, obrigado, porque a pessoa para doar sangue está se sentindo bem. Ele está no período de incubação. 3, 4 semanas depois, ele é amarelo, ictérico, e ele já doou esse sangue. E o problema não é mandatório que teste o sangue, o doador, né? A triagem do doador não se tria, não é testado em laboratório pelos NAT, né? Em banco de sangue chama NAT, teste de ácido nucleico, né? Não tem NAT para hepatite A, por conta que isso é raro. Mas existe. Agora, em ocasião de surtos, a chance aumenta. Aumenta muito. Agora, eu queria que você Muito bom esclarecesse falando isso. quantos casos precisam ter para se definir um surto de hepatite A. Surto de hepatite A como um surto de qualquer outro agente gastroentérico, já não estou nem falando só vírus, não. Qualquer outro agente, aí vamos para a parte que a gente categoriza como doenças de transmissão por água, DTA. Doenças de transmissão por água e alimentos. 2 casos que sejam, mas que sejam linkados, né, associados epidemiologicamente, é considerado um surto. Então vamos supor, a Tatiana mora num condomínio e aí no mesmo tempo, né, na mesma semana epidemiológica, aconteceram lá no condomínio que ela frequenta um caso do bloco A com hepatite A, o bloco C também teve, e o que eles têm em comum? O que tem em comum o jovem que fez um caso de hepatite no bloco A com a senhora que fez um quadro de hepatite também no bloco B? O que tem em comum entre eles? Eles são vizinhos de 2 blocos diferentes? Eles convivem? Não. O que eles têm em comum? Água. Isso pode acontecer. Mas a água tratada. Ainda bem, mas nem todos os condomínios têm água tratada, né? Aqui a gente mora aqui próximo de um complexo de Manguinhos. O complexo de Manguinhos é servido por água tratada, mas há fontes alternativas também. Há condomínios que compartilham, por exemplo, um poço. Né, um poço natural, um poço artesiano. Então é muito importante também a descontaminação rotineira, né, desses poços, quando eles são fonte alternativa de água servida para a população. Uma outra dúvida existe a chance, né, de uma infecção pelo vírus da hepatite A através da recreação? Por exemplo, o Rio é uma cidade de praia, né? É um banho de mar, ou em cidades que tem rios, banhos de rios, existe essa chance? Sem dúvida, sem dúvida. Aí eu tô me lembrando assim de outras décadas, porque a gente trabalha com hepatite A já há 3 décadas, gente, não é pouco não. Então, assim, eu tô me lembrando que há um tempo atrás, quando eu ainda era uma jovenzinha aqui começando no laboratório, os surtos eram diferentes também, isso é importante, né? Você vê que o Brasil realmente está passando por uma transição epidemiológica da hepatite A e de outros agentes de transmissão gastroentérica, né? Do fecal oral. Então eu me lembro de surtos, por exemplo, no estádio de remo, num dos estádios daqueles clubes da Lagoa. A gente não fala só faz tanto tempo que podia até falar, mas um dos estádios de remo em que a gente foi lá, né, investigar um surto lá, tinha medalhista que não pôde competir porque estava com hepatite A, e era o quê? Já adulto, jovem, já naquela época, umas 25 anos atrás. E muito provavelmente, até pela atividade que ele desempenha, você me lembrou disso com a sua pergunta, diariamente ele estava dentro da lagoa. Ele pode, ninguém bebe água da lagoa. Não. A gente foi lá para ver, mas como é que é isso? Né? Porque quem rema não fica entrando dentro da lagoa, ele não está nadando da lagoa, ele não está bebendo água da lagoa. A gente foi ver. O que a gente viu? A gente viu os atletas
remando, todo atleta carrega a sua garrafinha de água, né? Na época, não é essas garrafinhas bonitas que a gente carrega hoje, mais fechadinhas, era a garrafinha de plástico de água mineral mesmo. E eles jogavam onde? Aqui no chão do barco, né? E estão remando, e a água está entrando, né? Entra água, a gente foi ver, eu fui ver, não sou remadora, fui ver como é que é, não é? E a gente viu a água da lagoa entrando dentro, claro, depois de um treino tá cheio, e a garrafinha deles está boiando lá. E é claro, eles vão abrir e vão beber. E o vírus da hepatite A, gente, é um danado, ele é altamente infeccioso. Sabe, assim, antigamente, eu já estou começando a falar antigamente, a maioria dos surtos que a gente ia investigar aqui neste laboratório, esse grupo ia investigar, era escola, era creche. Então, a gente, às vezes, a caixa d'água era difícil, pelo motivo que eu já falei para vocês, mas a gente fazia outras coletas. Uma coleta que a gente fazia com frequência era naqueles bebedouros. Vocês já repararam que, de um modo geral, em locais públicos, às vezes até local chique mesmo, museu, casas de cultura e escola também, onde fica o bebedouro? Perto do banheiro, né? Imagina uma escola de primeiro grau, né? O ensino de primeiro grau, muita criancinha, por mais que a gente eduque, foi no banheiro, esqueceu de lavar a mãozinha. Ela já sai do banheiro, já aproveita e bota a mãozinha aonde? No bebedouro. No bebedouro. Ou bota a boquinha ali direto. Então aquele com a mãozinha suja botou a mão no caninho. O outro pequenininho ficou na ponta do pé e botou a boquinha. Então o que aconteceu? A gente está falando só de palpite? Não. Minha colega, até anteriormente a mim, né, que eu vim para esse laboratório em 2008, ela já detectava em água de bebedouro. Não é a água que está lá dentro não, passando não, é a água Que sai. que sai. Então, para você ver como é infeccioso esse vírus. E é importante lembrar que um indivíduo infectado, ele começa a eliminar o vírus e transmitir o vírus antes do aparecimento do quadro clínico de hepatite, Muito bem lembrado. Então, isso também favorece, né, essa disseminação, né? Porque você está assintomático, mas está, né, eliminando o vírus, né? Muito bem lembrado, Rita. É isso mesmo. Por que eu falei antigamente a maioria dos surtos que a gente investigava era escola? Eu falei isso antigamente porque, de novo, pré-2014. Agora é menos. Agora eu já não me lembro quando foi a última vez que eu fui numa escola. Aliás, eu me lembro. A gente foi numa creche que fica bem em frente aqui onde a gente está falando, em que houve um surto. Voltando para a pergunta da Rita, de vocês. Quantos casos para caracterizar um surto? Ali, 2 casos. Nessa creche, 2 casos já caracterizaram um surto, porque foram uma professora, uma cuidadora ao mesmo Adultos, tempo. né? Porque essas crianças já foram. Adultos. Isso é importante falar também, porque essas crianças já foram vacinadas atualmente, não vão ter muitos casos nas crianças, né? Mas esse gap que teve na imunização, essa população que ainda não foi vacinada, ela tem como se tratar caso seja infectada, já que não teve essa pré-imunização por conta da vacinação? Então, aí você está me perguntando agora sobre o desfecho, né, de uma infecção aguda pelo vírus da hepatite A. Qualquer um dos vírus de hepatite, quando faz uma infecção aguda, eles são parecidos. O quadro clínico é parecido um com o outro. Os desfechos são diferentes. Né? Então, enquanto os vírus da hepatite B, C e D são vírus que podem fazer uma hepatite crônica, pode progredir para uma hepatite crônica, o vírus da hepatite A não tem esse risco. Ele não vai progredir para uma hepatite crônica, é o que a gente chama de uma infecção autolimitada. Porém, é raro, mas há casos que, ao contrário disso, há casos em que na fase aguda há um desfecho bem grave, que é um desfecho em que não é por conta do vírus, é por conta do hospedeiro, do sistema imunológico do hospedeiro desse vírus,
que ele reage, falando assim, a grosso modo, tá? Ele reage de uma forma exacerbada. Então, estes casos, que são raros, menos de 0,5%, tá? Mas são importantes, né? São casos em que pode evoluir para quê? Uma insuficiência aguda grave, que é o que se chama de hepatite fulminante. Esses casos são graves, esses casos, na maioria desses casos, a forma de tratamento, a única solução é o transplante hepático. Então, me preocupa muito esse aumento da incidência nessa faixa de adultos jovens, porque à medida que, enquanto na infância a maioria dos casos são assintomáticos, na idade adulta são sintomáticos. Jaque, eu queria te perguntar uma coisa então, para a geração Z que não se vacinou e caiu no gap, aonde eles conseguem a vacina, como é que a gente faz, e tem indicação da vacina para toda essa população, são casos extremos. Eu me imunizei porque eu fui fazer um turismo em um local onde sabidamente não tinha saneamento, a indicação é uma vacina de viajante. Você tem, em que situação e como essa geração que não foi imunizada pode se imunizar, já que a gente tem a vacina e a vacina tem uma boa eficácia? Então, ainda não é uma política, né, de saúde pública, a imunização desse grupo, que eu considero importante, ainda não está no cenário, ainda não está em tela essa possibilidade. Essa vacina, sim, ela é oferecida para grupos especiais, tá? De adultos ou de qualquer idade, que sejam pessoas que já sejam portadoras de alguma doença do fígado crônica, alguma doença hepática crônica. Tem a recomendação e tem o direito de tomar essa vacina nos centros de referência de imunobiológicos especiais, que tem em vários locais, né? As pessoas com imunossuprimidas, né, sob tratamento com imunossupressor, que são os receptores de órgão, por exemplo, ou pessoas que têm alguma deficiência imunológica por causas variadas, né, elas têm essa prescrição. E atualmente os usuários de PrEP, né, têm essa recomendação e esse direito de adquirir a vacina nos centros de referência de imunobiológicos especiais. E para os que não estão enquadrados nessas categorias que eu disse aqui, as clínicas privadas, né? É uma preocupação que eu tenho estudantes de iniciação científica que vão trabalhar comigo, vão trabalhar com água de esgoto, por exemplo, com material potencialmente contaminado. Eu estou correndo atrás, né? Ou pelo menos a pessoa da pesquisa poderia já estar exposto, né? Da mesma maneira que quem trabalha com hospital, com alunos que acessam o hospital, deveriam estar imunizados. Infelizmente, eu não tenho conseguido. Em outros tempos a gente até conseguia vacina para esses fins, mas ultimamente, até porque essa vacina, por conta desses surtos, gente, que eu contei para vocês, que teve no mundo inteiro, a gente teve um problema de abastecimento de vacina de hepatite A também. Então, até por conta disso, ficou meio complicado conseguir a vacina gratuitamente para pessoas que não tivessem nesses grupos especiais que eu falei, específicos. Mas é altamente recomendado, né? Eu teve aluna minha que sim, foi e tomou a vacina, pagou, são 2 doses de vacina. Infelizmente. Agora, eu acho importante que a gente faça estudos nessa área, estudos epidemiológicos, trabalhos de extensão nessa área, porque o que nós precisamos é de dados, né? Dados fortes, mostrando que esse grupo merece essa atenção. Na verdade, a gente teria que ver a suscetibilidade realmente dessa população, né? Nessa faixa etária. Porque essa mudança da epidemiologia da hepatite A, né? Porque antes a gente entrava em contato com o vírus na infância, né, antes dos 5 anos, e você tinha toda uma população adulta já naturalmente, né, imunizada, né, assim, resistente ao vírus. Agora não, agora a gente está tendo um acúmulo de
pessoas suscetíveis Sim. nessa faixa etária, né? Então, isso é pra gente, né, prestar atenção realmente. E quando pode fazer casos até mais graves, né, sintomáticos de hepatite A, né? Exatamente. E é importante. Esse gap que está acontecendo, ele é importante. E também esse é uma nova forma de transmissão da hepatite A. Homens que fazem sexo não é uma nova forma de transmissão. É uma forma, um modo de transmissão que sempre existiu. Simplesmente está aparecendo mais agora. Por que não aparecia antes? Porque aqueles adultos, ou adultos jovens, ou adultos maduros, ou o que seja, que poderiam ter o mesmo risco pela prática, eles já eram imunizados, por isso que a gente está falando aqui agora. Então, por que são homens que fazem sexo com homens, mas adulto tem também que ser adulto jovem? É por isso. Então, eu acho que a questão maior é o que a gente está falando aqui, falando várias vezes, porque fique bem claro. A primeira questão, né, a questão primária aqui é este momento imunológico, em que você teve, e tudo é benefício, né? Por conta de um benefício, de melhorar o saneamento, melhorar a qualidade da água, é o paradoxo, né? A gente chama o paradoxo das doenças de transmissão fecal-oral de modo geral. Aumenta o contingente de suscetíveis. E a vacina sendo oferecida apenas para as crianças vai ter, durante um momento, durante um período, essas pessoas estão suscetíveis. E isso, preciso falar mais alguma coisa? A gente está vendo isso. A gente está vendo o aumento da incidência. Ah, mas é em algumas cidades? Sim, em algumas cidades. Porque notificam mais? É isso que eu ia falar. Fazem diagnóstico. Porque faz o diagnóstico? É. Ou porque é aquela coisa... são cidades que há mais tempo vêm sendo beneficiadas pelas melhorias de saneamento básico. É tudo isso. O país, nosso país, não é para qualquer um entender. Né? É um país de dimensão continental, com diferenças regionais importantes. E há que se ter um olhar regional para a epidemiologia dessas viroses de um modo geral. E nós estamos falando aqui também dessas formas de prevenção, da vacinação, da melhora do saneamento básico, da qualidade da água, enfim, para prevenção dessa contaminação, desses surtos, etc. Mas para essa população que está atualmente suscetível, porque não teve esse processo de imunização já adquirido antes, tem alguma outra forma de prevenção que possa ser efetivado individualmente? Olha, sempre, vamos pensar numa era pré-vacina. Ou, eu tô falando pré-vacina da hepatite A, né? Não vamos voltar nem tanto no tempo. Pré-vacina da hepatite A, né? Pré-negacionismo também, né? É importante dizer, né? Vamos pensar numa era em que não tínhamos a vacina no Brasil. Não é só Brasil não, gente. Tá? Por exemplo, Estados Unidos, vocês pensam que tem essa política de vacinação gratuita e no país inteiro, em todos os estados? Não. Um ou outro estado tem. É porque a incidência em um ou outro estado lá era maior, mas essa política de vacinação de um país inteiro não é. Tá? Na América Latina, na América do Sul, vocês têm América Latina não, na América do Sul, vamos falar aqui na nossa região, o primeiro país que fez uma vacinação universal para a criança também foi a Argentina. E foi até pelo sucesso do programa da Argentina que o Ministério da Saúde brasileiro também se encorajou para trazer isso para cá, né, da vacina. Então vamos pensar numa era pré-vacina. Sempre a boa e velha, né, epidemiologia nos mostrando o que é a boa profilaxia para a prevenção das hepatites virais de transmissão fecal-oral, como qualquer outro vírus ou bactéria, ou que seja, de transmissão fecal-oral. Lavagem de mãos, é sempre. Parece a coisa mais óbvia, mas é a verdade. Lavagem de mãos, né? Os manipuladores de alimento têm que tomar muito cuidado. Cuidados que a gente aprendeu na pandemia, gente, que a gente nunca deveria deixar de ter,
né? Aquela descontaminação, aquele pouquinho de água sanitária, gente, uma colherinha que a gente ponha, né? No recipiente que a gente está lavando nossas folhas, né? As verduras os alimentos que a gente ingere cru. Uma coisa complicada, esse é complicado, que esse não dá para lavar, isso é mais frequente na Europa, tá, gente? Mas é importante falar, são as frutas que aqui a gente chama de frutas vermelhas, né? Berry. As berries, congeladas. E olha, eu já tive a oportunidade de estar turistando, né, num país da Europa em que estava acontecendo um surto entre vários países da Europa, Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, eu lembro que estava lá. E qual era a causa? Berries. E vou te dizer um negócio, essas frutinhas congeladas são moda entre atletas. Exatamente. O pessoal agora são antioxidantes, você compra aquele saco imenso de fruta congelada, berry, e bate lá com as coisas para tomar antes de treino. É exatamente a faixa etária. Então, a procedência dela, e não vou dizer que isso seja tão frequente, não é claro, porque tem as boas práticas, né, de higiene e tudo, mas quando há uma quebra, gente, quando há uma quebra, o manipulador de alimento, ele é o transmissor principal. Sim. Então, quando você tem um surto em restaurante, quando você tem um surto numa festa de casamento, quando você tem um surto das berries, houve um momento na cadeia de alimentação, né, em que quebrou. E aquilo que a gente, lembrando de novo, o portador não sabe, ele está no período de incubação. Então a higiene é importante sempre, gente. O portador podia não saber, mas podia ter lavado melhor essas mãos. E o fato de estar congelado, o vírus adora, né, estar congelado. Então transmitiu mesmo. E se a Berry é de uma empresa que fornece, né, na comunidade europeia, né, em todos os países, eu vi isso, eu testemunhei um surtão desse daí, né. Outra coisa, gente, muito importante que pode acontecer em restaurante, em bares, é o gelo. O gelo picado. Né? É claro que a gente sabe que quando a gente faz uma festa na nossa casa, no nosso condomínio, a gente gasta caro, mas a gente compra aqueles gelos filtrados. Será que todo lugar compra o gelo filtrado? Né? Aquela alta rotatividade de drink. Né? Outra coisa, tá, comprou o gelo filtrado, mas guardou aquele saco onde? Né? Se o saco está mergulhado na água suja, por exemplo, eu tenho muito cuidado sem querer prejudicar o trabalho de nenhum ambulante, porque estão ali trabalhando, né? Por isso que o trabalho de conscientização, de educação é muito importante. Eu tenho muito cuidado de tomar refrigerante de lata ou a cerveja, né? Na praia, na rua. Por quê? Porque tá lá naquela sopa lá no isopor, né? De suja, tá suja por fora. Mas isso é uma medida de prevenção de tantas outras coisas, né? Mas principalmente com um vírus como a hepatite A, que ele é tão infeccioso assim, há que se tomar muito cuidado mesmo. Eu acho que a Rita fez uma pergunta que eu não respondi na hora, atividades recreativas. Respondi, que eu dei o exemplo da lagoa, né? Eu lembro também assim de situações de surto que chegava aqui, aquele grupo de adolescentes, né? Todo mundo com hepatite ao mesmo tempo. Aí a gente fazendo a anamnese, né? O questionário epidemiológico. O que aconteceu, gente? O que vocês têm em comum? Todo mundo foi no sítio do pai de alguém, nadou numa piscina, chegou lá, não deu tempo de limpar não. Todo mundo já pulou, entrou na piscina, não estava clorado, ou se estava, já tinha ido embora o cloro há muito tempo. Todo mundo doente ao mesmo tempo, então tem esse risco também. E Jaqueline, para terminar o nosso bate-papo, o que você gostaria de falar para os nossos seguidores, ressaltar em relação à hepatite A? Eu acho que eu já falei tanta coisa, né? Eu acho que eu vou falar o que eu ainda não falei. O surto do Vidigal aqui no Rio de Janeiro me ensinou muita coisa. E como foi um surto pela dimensão dele, né? Centenas de casos clínicos. Então aquilo foi para a mídia.
A revelia a gente não quer, mas vai para a mídia. Então teve especulações assim, teve gente que começou a boicotar o mate na praia, por exemplo, sabe? Então eu sei que você talvez tenha em mente alguma coisa mais importante que você quisesse que eu falasse, mas como eu já falei tanta coisa, eu quero falar isso. O mate era o menos importante ali naquela cadeia de transmissão. O mate não, gente. Eu cheguei a falar isso na época, eles pediram uma entrevista da gente aqui, né, pra TV. Eu falei, não boicota o vendedor de mate, não. O mate é fervido, gente. Então, outra medida, quando tem um surto, o que é a primeira coisa? Lavar a caixa d'água, tomar água fervida. Ah, mas mesmo a água filtrada? Mesmo. Já detectei vírus de hepatite A em água filtrada? Já. Por quê? Quando está circulando demais, quando a quantidade é muito grande, cloração não dá conta, não. Então, se tem surto, a água que vai beber ferve. A água que vai descontaminar os alimentos, aí vai ter que ferver muita água. Cloro, água sanitária. Né? As proporções, hoje em dia é só olhar na internet, gente. As proporções estão lá. Se for hipoclorito puro é uma quantidade, se for água sanitária é uma proporção maior, mas é 2,5% de um modo geral, né? Uma colher de sopa num litro, se for para descontaminar. Então é isso aí ajuda pra caramba, isso aí ajuda a prevenir na falta da vacina. Agora vamos gerar dados, né, pra gente, porque eu acho que essa população de adulto jovem particularmente merece uma atenção. Eu quero agradecer a doutora Jaqueline pelo seu tempo, por um bate-papo tão esclarecedor. E você, nosso seguidor, se tiver ainda alguma dúvida em relação às hepatites virais, entre em contato com Viro_UF pelas nossas redes sociais. Obrigada. Obrigada.